Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal Marretanto. Eu sou a professora Launelli e hoje eu vou ensinar a vocês como calcular a quantidade de blocos e o volume de argamassa necessário para fazer uma parede de alvenaria estrutural. Então vamos! Primeira coisa que é necessário para você saber, para você efetuar esse cálculo, é você saber a dimensão do bloco que você vai trabalhar. Isso porque há vários tipos de modelos de bloco no mercado e para o mesmo tipo de modelo há diversas dimensões. E a dimensão do bloco vai impactar diretamente na quantidade que será necessária para a construção da sua alvenaria. Além disso, é necessário que você saiba qual que será a espessura da junta, da junta entre os blocos que você utilizará no seu projeto. No geral, a gente utiliza juntas de 1 centímetro, mas é importante que você saiba exatamente quais serão a espessura das juntas horizontais e verticais, caso elas existam na sua parede, para você saber o cálculo do volume de argamassa e da quantidade de blocos. Tudo bem? Então, para a gente fazer o cálculo, nós vamos utilizar uma fórmula bem simples. Para utilizar essa fórmula, você vai precisar das dimensões do bloco e nós colocaremos um nome para cada uma delas. Nós vamos chamar que o comprimento do bloco será B1, que a altura do bloco nós iremos chamar de B2 e a largura do bloco nós iremos chamar de B3 nesse exercício. Além disso, nós vamos dar alguns nomes para as dimensões das juntas. A junta vertical nós vamos chamar de EV, já a junta horizontal nós iremos chamar de EH nessa formulazinha que eu irei ensinar. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Nós queremos saber qual a quantidade de blocos será obtida, nesse caso, para uma divisão de 1 metro quadrado da parede. Então, agora vamos aprender como é que nós saberíamos que para cada metro quadrado de parede, quanto de bloco você vai utilizar. O cálculo funciona da seguinte forma. A fórmula é essa. E nessa fórmula, o que nós temos? Esse primeiro termo, que é o 1, significa que nós estamos fazendo o cálculo de blocos para 1 metro quadrado de parede. O B1 o B1 e o B2 indicam as dimensões do bloco. O B2 seria sua altura e o B1 seria o seu comprimento. O EH seria a espessura de sua junta horizontal. Já o EV da fórmula seria a espessura de sua junta vertical. Então, como funciona essa fórmula? Funciona da seguinte forma. Imagina aqui que nós temos 1 metro quadrado de parede. E aí o que acontece? Você vai dividir esse 1 metro quadrado de parede pela área ocupada por um bloco. Mas a área ocupada por um bloco não é apenas a área do bloco em si. Você tem que somar essa área, a junta horizontal e a junta vertical. Então, é por isso que nós utilizamos a fórmula desse jeito. Então, vai ser 1 metro quadrado de parede dividido pela área ocupada por cada um desses blocos. Mas, na hora de fazer esse cálculo, é necessário que você leve em consideração também a área do bloco, incluindo as juntas horizontais e verticais. Então, fazendo essa divisão, você encontra a quantidade de blocos que será necessária na parede. Além disso, nós temos uma formulazinha para você saber qual a quantidade de argamassa que você vai utilizar na confecção da sua parede. Como você vai fazer isso? A fórmula é essa, a fórmula seria essa, e como você trabalha com ela? Vamos imaginar que aqui nós temos 1 metro quadrado de parede, e nós queremos saber qual que vai ser o volume de argamassa. Como que nós vamos fazer? Você vai imaginar o seguinte: nós temos 1 metro quadrado de parede, e aí você vai calcular a área de um bloco, que seria B1 vezes B2. Disso, você vai pegar 1 metro quadrado de parede e subtrair a área de todos os blocos que estão nesse 1 metro quadrado de parede. Como você faz isso? Vai ser 1, que seria 1 metro quadrado de parede, subtraindo 1 menos N, que seria a quantidade de blocos que você tem aqui, vezes B1 vezes B2, que seria a área de cada bloco.
Fazendo isso, o que você terá? Se você tem 1 metro quadrado de parede e você tirou toda a área ocupada pelo bloco, a única área que sobrará será o quê? A área de argamassa, que tem em 1 metro quadrado de parede. Ok? Então, se você já tem a área de argamassa, você vai encontrar o volume multiplicando isso por B3. Então, seria isso. Volume é metro cúbico, então aqui você iria encontrar qual a quantidade em metro quadrado dessa parede que está ocupada que é ocupada por argamassa. Você vai multiplicar pela outra dimensão do bloco e vai encontrar uma dimensão em metro cúbico, que seria o volume de argamassa que existe nessa parede, o volume de argamassa necessária para fazer a execução dessa parede. Lembrando que o B3 que utilizei nessa fórmula seria a espessura desse bloco e que o B1 e o B2 seria a sua largura e sua altura, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo prático agora. Vamos imaginar que você queira calcular uma alvenaria, e nessa alvenaria você vai ter, o bloco que você vai utilizar tem 14 centímetros de largura, e ele é um bloco 19 por 39. Além disso, as juntas que nós vamos utilizar nessa parede são juntas de 1,5 centímetros. E você quer calcular a quantidade de blocos e a quantidade de argamassa que você vai utilizar para levantar essa parede. A fórmula, como nós já vimos, de cálculo do número de blocos é 1, que seria 1 metro quadrado, dividido pela área ocupada por um bloco. Lembrando que a área ocupada por esse bloco, você vai somar a área das juntas horizontais e verticais, já que essa seria a área total do bloco, né? Lembrando que o B1 seria o seu comprimento, o B2 sua altura e o B3 sua largura. Substituindo os valores, o que nós teremos? Será 1 menos 0,39, que seria a sua dimensão B1, 0,015, que seria a nossa junta horizontal, mais 0,19, que seria o B2, o que corresponde, no caso, à altura do nosso bloco, mais 0,015, que seria a nossa junta. No caso, você estaria utilizando na horizontal e na vertical juntas de 1,5 centímetros. Nesse caso, nós obtemos 12,04 blocos, ou seja, seria mais ou menos 13 blocos que você utilizaria, né, na confecção dessa parede. Agora nós vamos ver o cálculo do volume, o volume de argamassa necessário para levantar essa parede. Como que nós vamos utilizar essa fórmula? Você vai encontrar primeiro a área que é ocupada apenas por argamassa. Como você faz isso? Você tem 1 metro quadrado de parede e subtrai disso N, que é a quantidade de blocos que a gente encontrou aqui em cima, vezes a quantidade que é ocupada apenas pelo bloco cerâmico. Se você tem 1 metro quadrado de parede e subtrai a área que é ocupada apenas pelo bloco, vai sobrar a área que é ocupada pela argamassa. Você multiplica essa área pelo B3, que é a largura da parede, você vai dessa forma encontrar o volume. Então, vamos fazer. Vai ser 1 menos o N, que nós acabamos de encontrar, que é 12,04, vezes B1, que é a dimensão do bloco, o seu comprimento, vezes a altura do bloco, vezes B3, que seria a sua largura. Fazendo isso, nós vamos encontrar que, para erguer essa parede, serão necessários 0,0151 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado de parede. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, compartilhe e se inscreva no meu canal.